As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h03, boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando para o nosso CBN Esporte segunda edição desta quinta-feira, o pré-sextou. Pré-sextou, esse termo que certa vez foi criado numa conversa entre mim e Flávio Paradella. Estávamos numa bela quinta-feira e lançamos o termo pré-sextou, que muitos dos nossos ouvintes utilizam até hoje. Então, pré-sextou, Carlão de Freitas, boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde ao ouvinte do CBN Esporte, segunda edição. Pré-sextou, gostei. Você sabe que normalmente as quintas, né, o período noturno realmente já é o início, né, dos trabalhos. Já. Pelo menos aquele pré-jantar, né, já um aperitivo. Já é aquele clima de sexta-feira. Então gostei. Pré-sextou, vou adotar. Então, se tiver calor, começa a garganta a ficar antes de eu chegar estava já aquele clima de chuva, mas apesar da chuva forte, ela vem e traz um calor, né, fica mais calor ainda. Então eu acho que hoje podemos utilizar o pré-sextou, sem dúvida, gostei, vou adotar. Antônio Lupe, é o seguinte, é porque psicologicamente, tudo é psicológico nesse mundo. Então, psicologicamente, você usar o termo pré-sextou é mais legal do que quinta, porque você já tá no clima. Boa tarde. Boa tarde, Pio, boa tarde, Carlão, a todos que acompanham o CBN Esporte segunda edição. Basicamente eu concordo. Ok. Mas você me concorda? Eu concordo. Mas assim, eu entrei numa curva na minha vida que desde quando casei, acho que Carlão também, o pré-sextou, o quintou, o sabadou, domingou, o segundou, o terçou, pra mim eu tô tudo na mesma. É tudo na mesma, mas na mesma boa, né? Na mesma boa, claro, sempre mudando pro melhor. Falou até pra câmera. Ele falou até pra câmera. Eu devia ter usado aquele termo que eu sempre uso, né? Mas nesse caso eu acho que o silêncio seria ruim. Porque lembrando que o nosso programa ele fica no YouTube. Então, ele fica. Ele pode ser acessado a qualquer momento, Antônio Lupe. Então, é melhor. Depois eu preciso conversar com o França lá pra dar um jeito no programa de hoje. Só o de hoje. Esse aqui vai cair. Não, mas estamos embalados. Pré-sextou eu gosto. Vamos junto. Bom demais. E depois de 2 vitórias, então, seguidas, na terça-feira da Macaquinha, na quarta do Bugrão, futebol de Campinas em alta, meus amigos, essa semana. Pena que o fim de semana já chega, já tem jogo, isso pode cair. Mas não vai cair, não. Pensou? Uma semana, meio de semana e fim de semana, com vitória dos dois? Que coisa maravilhosa, sensacional. Você já pode mandar o seu recado aqui pro 19991869070. Ou então deixar um recado no chat do YouTube. E depois do intervalo, do primeiro intervalo, já vou colocar aqui uma discussão na mesa. E aí eu já queria convidá-lo para mandar a sua opinião no nosso WhatsApp ou YouTube. Porque nesse momento jogam Cristiano Ronaldo e Messi num amistoso que acontece entre o Paris Saint-Germain e um combinado do Al Nassr e do Al Hilal, da Arábia Saudita, ambos os times. Quem foi maior? Ou quem é? Quem foi? Quem é não? Porque aí, momento é indiscutível que o do Messi é muito maior. Então, quem foi maior? Messi ou Cristiano Ronaldo? Teremos polêmica, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E a gente começa com os principais destaques de hoje.
As primeiras informações do Guarani. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco as informações do Guarani, que depois da grande vitória contra o Santos, que quebrou um tabu de 13 anos, agora já pensa na próxima rodada. O próximo compromisso do Guarani será contra o Ituano. E eu vou explicar as situações de Derek, que virou dúvida para essa partida, e se Neilton pode estrear com a camisa do Guarani. Tudo isso daqui a pouco aqui no CBN Esportes, Pio. Esse jogo, sabadão, com transmissão da CBN Campinas, às 4 da tarde. Mais cedo, às 11, lá em Piracicaba, estaremos lá também, Antônio Lupi. Com um clássico regional entre Ponte e 15 de Piracicaba, mais uma invasão da torcida da Ponte que esgotou 1.500 ingressos destinados ao torcedor visitante. Técnico Hélio dos Anjos ainda faz mistério em relação ao time, se vai ou não manter a mesma formação dos 2 primeiros jogos. E daqui a pouco, ele foi o entrevistado da tarde, o atacante Gé. O Jefferson vai falar um pouco mais sobre a briga pela titularidade e também a sua inspiração no futebol. Carlão de Freitas, como é bom um meio de semana em que os dois vencem, né? É claro que o clima fica melhor para nós e, obviamente, para eles, sem dúvida nenhuma, para o trabalho. Ah, com certeza, para os treinadores, né? O momento de você montar a equipe, a possibilidade de você permanecer com o mesmo esquema é enorme, com os mesmos jogadores, a não ser em caso de lesão. Então, boas notícias. Você trabalhar pós-vitória é sensacional. O Guarani uma vitória importante e que se fazia necessária diante do adversário forte, o que dá muita confiança para a rotina, né, para a sequência, aliás. E a Ponte nesta caminhada rumo à classificação. Agora tem um clássico regional, um clássico cercado de expectativa aí, por parte do torcedor da Ponte, por parte do torcedor de Piracicaba também, um fim de semana com muitas emoções. CBN Esportes Campinas no ar, segunda edição, hein, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. E a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Sabe quem vai marcar um golaço na sua obra? A Sodimac. Confira essas oportunidades. Carrinhos de mão 50 litros até 100 quilos, aço azul, 209. Caixas organizadoras de alumínio 3 peças, Walker, 299. Aditivo impermeabilizante Tec Plus, um balde 18 litros cinza, 99,90. Manta líquida impermeabilizante acrílico Vedaprem preto, balde 18 litros Veracity, 299,90. Se você encontrar mais barato, cobrimos o preço da concorrência e ainda damos 10% de desconto. E no reforço desse time estão o aluguel de ferramentas e o programa de fidelidade do profissional. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. 4h10. Eu mandei uma mensagem para Gabriel Rocha dizendo: dá folga pro menino, deixa ele, mas não logrei êxito, viu, Mário Quintino? Boa tarde. E eu também não. Você tentou também, né? Imagina. Que coisa, Mário. 2x0. Nenhum dos dois logrou êxito. Não, 2x0 sem ver a cor da bola, Mário Quintino. Alguém anotou a placa? Eu não vi a placa ali. Eu vou te mandar uma mensagem aqui, depois no seu WhatsApp. O pessoal já tá colocando um banner procurando o Soteudo. Desaparecer, viu isso aí, Carlão? Deixa eu quebrar mais no bolso do Castan, né? Tem uma que eu vi o Soteudo no bolso do Luciano Castan. Nossa, tem essa também. Quebrar o protocolo, entrar nessa resenha também com o Mário. Meu sogro é santista. Ele já cabe, né, Carlão, no bolso mesmo. Meu sogro é santista roxo, maluco. Grande Rubão. Aí cheguei na loja lá da minha esposa, ele estava lá. Aí eu peguei, passei no corredor, eu vi que ele estava ali no cantinho e tal. Eu gritei: Bugrão, eu! Nossa, ele Carlão. me deu, né? Vai comprar shampoo, Carlão, sabe? Que foi maravilhoso. Eu peguei e fui embora. Né? Eu imagino. Ainda bem que. Diga-se de passagem, o Soteldo ainda tentou bastante ainda, né? Não. E ele já. Isso é inegável. Que ele joga bonito, Mas é isso aí, Marinho. Alguém teve que anotar a placa, porque foi um atropelamento no brinco.
Pois é, mas estamos aqui, Pio, e trazendo informações aqui para o nosso ouvinte do sistema Anhanguera Bandeirantes, porque na rodovia Anhanguera tem dificuldade lá na altura de Americana, por isso, atenção, você que vai em direção do interior, essa dificuldade é nas proximidades lá do bairro da Praia Azul, por isso, atenção, você que segue aí pela rodovia Anhanguera, se puder, o trecho da Bandeirantes no sentido interior aqui em Campinas tem melhores condições. Lentidão na Bandeirantes apenas na altura de Jundiaí, também no sentido interior, lá na altura do quilômetro 54, segundo a concessionária que administra Bandeirantes, tem obras nesse trecho, por isso, atenção para você que sai de Jundiaí e vem em direção de Campinas. Eu trago informações também, Pio, para o nosso ouvinte que segue aí pela Adalberto Panzan, que por enquanto segue sem problemas nos dois sentidos. Pio. Obrigado, Mário Quintino. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o trânsito. Quer fazer seu próprio caminho? Faça um consórcio Embracon e conquiste um carro novo. Seus sonhos realizados e sem juros é com a Embracon. Embracon, sempre o melhor lance. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Do vôlei. Oferecimento Goodbom. Super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E o meio de rede Lucão, que hoje está no Cruzeiro, ex-jogador do Vôlei Campinas, foi punido pela Federação Internacional de Voleibol. Essa punição foi divulgada ontem, quarta-feira, por conta de um gesto obsceno do jogador na entrega das medalhas no último campeonato mundial, no mês de setembro. Ele chegou a pedir, na época, desculpas através das redes sociais, mas foi aplicada uma multa de R$30 mil e a punição de 4 partidas, que só podem ser cumpridas, ou a punição só pode ser cumprida durante jogos internacionais. Por isso, na Liga das Nações de Voleibol é que Lucão vai desfalcar o Cruzeiro por 4 partidas. A Federação Internacional disse que sempre quer atrair novos espectadores, jovens e famílias, e por isso está decepcionada com o atleta. No Goodbom a gente trabalha. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h17, de volta com o CBN Esportes. Acabou o amistoso lá na Arábia Saudita entre esse combinado, Al Nassr e Al Hilal. O Cristiano Ronaldo joga no Al Nassr agora. 5-4 para o PSG. O Messi marcou apenas um, o primeiro,
o Cristiano Ronaldo marcou 2 para equipe saudita, ou para as equipes, né, sauditas. O Neymar perdeu um pênalti. Ei, Neymar, bateu mal a beça, mas o Paris Saint-Germain venceu por 5-4. Em jogos, sei lá, essas duas equipes se encontraram no Mundial de Clubes, por exemplo, Carlão. Sem Cristiano Ronaldo seria 5-0, não seria? E aí sim. a presença do Cristiano Ronaldo faz com que o jogo seja mais parede. Não faz, Com certeza. O Cristiano não fez uma boa Copa, estava já na descendente no Manchester United, mas é um jogador sublime, né? Sensacional. Até essas comparações, acho que cada um tem um estilo. Eu sou Messi. O Messi é genuíno, a qualidade futebolística dele. Ele nasceu com aquilo lá, nasceu para ser um jogador de futebol. O Cristiano Ronaldo, claro, tem o talento, mas ele aprimorou, né? Ele lutou, ele brigou, se preparou, treina de uma maneira incansável, é um maluco obcecado por números, por resultados, por recordes. Então, devido a essa vontade, a essa loucura pela profissão, ele merece estar entre os melhores também. Mas o time da rua de baixo contra o time da rua de cima, ou o time da minha rua contra a rua de baixo, eu escalaria o Messi. Então, para você, Messi é maior que Cristiano. Foi maior e é maior que Cristiano Ronaldo. Antônio Lupi, para você. Eu não consigo fazer a comparação entre os dois justamente por conta disso que o Carlão acabou de citar. O Messi, ele nasceu com o dom de jogar futebol. Pelé nasceu com esse dom. Isso. Maradona nasceu com esse dom. Ronaldinho Gaúcho nasceu com esse dom. Jogadores fantásticos que tiveram aí o dom de ser jogador de futebol com muita qualidade. O Cristiano Ronaldo, ele também tem qualidade, mas ele se preparou para chegar no patamar que ele está hoje, sendo o jogador mais bem pago do futebol mundial. Então, assim, eu nunca consegui falar quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Mas, enfim, por conta dessa questão. Mas o título da Copa do Mundo para o Messi no ano passado coroa e deixa o jogador de ser comparado com qualquer outro na atualidade. Então, assim, eles não são comparáveis, mas se tivesse que escolher um para jogar no meu time, que eu jogo na rua do meio, nem na rua do baixo, nem na rua de cima, eu chamaria o Messi também, Pio. Eu concordo que é difícil a gente fazer uma comparação, mas assim, eu vou votar no cara que eu mais gosto de ver, e o estilo e a forma. Eu sou mais Cristiano Ronaldo. Acho que, eu era fã de... Meu maior ídolo no futebol é Ronaldo Fenômeno. Nossa. Tudo bem que o Fenômeno ele tem um misto dos dois. Ele tem a questão do ganhar a força, com a habilidade que o Messi tinha. Eu acho que ele tem um pouquinho dos dois aí. Só que esse lance do Cristiano ser uma máquina, sabe? Nossa. Futebolisticamente dele, cara, de acordar cedo e dormir cedo e treinar, ir pra academia e ficar forte e treinar isso e treinar aquilo, me faz ser mais fã do Cristiano Ronaldo. O Messi, óbvio, é um trabalhador e tudo mais, mas ele nasceu com esse dom. Com isso. É mais fácil desenvolver pra mais ele fácil, do que pro Cristiano Ronaldo. Só que tem aquela coisa assim, né? O cara que... Eu não sou desses. O cara que é Cristiano Ronaldo, ele odeia o Messi. Meu Deus do céu. Não, jamais. Eu sou um Messi Futebol Clube, mas eu tenho uma profunda admiração pelo Cristiano. Por isso, o cara é um obcecado por números e ele conquistou números impressionantes. E ele, tudo bem que Portugal teve Eusébio na década de 60, que também foi um gênio, né, um monstro. Mas graças também agora, na era moderna aqui, de 70 para cá, quando se encerra a era Eusébio, de 70 para cá, graças ao Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal atingiu um patamar que nunca havia atingido. Né, campeão da Euro. Sim. Né, semifinalista de Copa do Mundo, terceiro colocado. Então eu acho que tem tudo esse boom que envolve o futebol português, ou esse combo, até com relação aos treinadores, né, que hoje eles viraram a coqueluche do mundo, eu acho que tem a ver também com o Cristiano Ronaldo. Essa figura exponencial, um cara fantástico, obcecado, e está na história, está na primeira prateleira da bola. Aqui no YouTube, o Marcelo Krahenbull tá dizendo, difícil demais, os dois são gênios, né? O Amarildo Breme, sem discussão, Cristiano Ronaldo foi maior. Que legal, o legal é isso, né? São dois tão gigantes que aí gera essa... Posso resgatar uma comparação que pode ter até polêmica, porque vai envolver duas torcidas gigantes e que estão presentes? Marcos e Rogério Ceni.
na minha visão, eu acho que é mais ou menos Cristiano Ronaldo e Messi, assim, o estilo. Eu acho que o Marcos já nasceu com o dom de ser goleiro. Ele nasceu já fazendo defesa. No ventre da mãe ele já fazia defesa. Então ele é fantástico, ou foi fantástico. O Rogério, ele é, claro, inegavelmente um baita do goleiro, foi. Só que ele se preparou, ele lutou, ele foi cobrar falta, aí ele virou tudo isso. Então, mais ou menos eu faço assim, no meu time eu escolheria o Marcos, mas uma profunda admiração pelo Rogério, e eu falo até pro meu cunhado, o Buica, São Paulino de 4 costados, o Rogério é a maior figura do São Paulo. Sim. A maior. Ele está acima de tudo lá no São Paulo. Mas dentro de campo, né, de baixo lá das traves, eu sou mais o Marcos pelo talento. E o que transformou o Rogério nesse símbolo do São Paulo foi aquele Mundial. Que ele faz uma defesa sensacional contra o Liverpool. E aquilo foi... Hoje a gente pega essa defesa e fala, como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele conseguiu fazer essa defesa? É mais ou menos aquela do Cássio contra o Chelsea também. Sim. Ou seja, ele conseguiu numa competição dificílima que a maioria dos sul-americanos não conseguem quando chegam lá. E que aquela bola passaria, entraria. Eu brinco com o torcedor São Paulo e eu falo que na pandemia alguns jogos antigos passaram. Eu falei assim, ó, não assiste de novo porque o Liverpool vai empatar. E é claro que não foi só essa defesa do Rogério, ele fez outras defesas importantes. Só que essa questão de também ser o batedor de faltas oficial do clube por muito tempo e também só ter jogado no São Paulo. Só que eu acho que o Marcos, ele encarou algumas situações no Palmeiras muito difíceis. Principalmente ele foi rebaixado. Ele teve proposta para ir embora, ele foi para Inglaterra, não quis ficar, voltou. Ele teve lesões que atrapalharam o Marcos no decorrer da sua caminhada. Ele foi convocado para uma seleção brasileira e ele foi titular do pentacampeonato. E tudo isso carregando a imagem do Palmeiras. Ou seja, ele foi pra Copa, se não me engano, com o Palmeiras rebaixado. Não, ele rebaixou depois do Penta. Então, assim, ele poderia simplesmente ter pegado as coisas dele e ido embora. Lógico. Não, ele ficou... Eu lembro porque, assim, a minha família toda é palmeirense. Eu me lembro que depois desse rebaixamento, o ano de 2003 começa com o Palmeiras sendo goleado pelo Vitória da Bahia em pleno Palestra Itália. E ele falava muito, ele era muito emocionado nos microfones. E o torcedor se sentia representado pelo Marcos. Cara, Marcão, então eu acho que é muito difícil essa comparação, mas eu também... Não tô puxando o saco do Carlão, mas eu também escolheria o Marcos. O Marcelo Craimbu também tá dizendo aqui, ó, sem dúvidas, Marcos. O Edson Cardoso da Silva, boa tarde a todos do programa. Messi foi um pouco maior que Cristiano, pois Messi cresceu e viveu em um dos maiores e melhores times do mundo, o Barcelona. Mais mensagem chegando. Nossa senhora, tem um monte de mensagem aqui, ó. O que você faz? Você também O que eu fui fazer? Meu Deus do céu, boa tarde. Aí, ó, pra você aqui, Dani França, estou ouvindo pelo aplicativo e o som está muito baixo. O Anadilson, eu abri no meu aqui, não tava não. Mas se der pra dar uma aumentadinha aí, Dan, a gente já ajuda o Anadilson. Messi igual a Dom. Cristiano Ronaldo, aprimorado. Melhor o Dom, sou mais Messi. Fernando Guimarães, de Campinas, grande Fernando. Nas escolhas, boa tarde, Pio. Nas escolhas da rua de cima e da rua de baixo, Neymar seria aquele que sobrou, ninguém escolhe. A gente só espera que ele não seja o dono da bola, né? Se ele for, ele leva embora. Se o goleiro defender o pênalti, não deve dizer que o chutador perdeu o pênalti. O goleiro está lá para defender, é o José Osório, grande seu Osório. Concordo com o seu Osório. Valorizar o goleiro. Eu acho que falar que o jogador perdeu é quando a bola vai na trave ou fora, Carlão. Sim. Aí o cara perdeu o pênalti. Mas quando o goleiro pega... Verdade. Ou quando dá paradinha. Quando dá paradinha ele perdeu também, porque... Perdeu. Quis fazer graça. E o goleiro tava lá, ele ficou parado na dele e pegou. Cavadinha. Isso. Paradinha não pode mais. Cavadinha. Isso. Boa tarde, pessoal. Eu lembro de Alexandre Pato, deixa pra lá. Ok. Boa tarde, pessoal. Cristiano Ronaldo e Marcos. E ponto. Abraços. Quem tá mandando pra gente é a Beth. Ah, Beth, mas não vale, né, Beth? A Beth, se falar... Como que chamava aquele que veio, o que veio depois do Marcos? Sérgio. Se falar Sérgio, a Beth, se colocar a discussão Cássio ou Sérgio, ela vota no Sérgio.
Eu nunca vi alguém mais palmeirense que a O Beth. Sérgio tem uma saída de gol melhor que a do cara. Isso, ela falaria E assim, se colocasse Denis do São Paulo e Deola do Palmeiras? Nossa senhora, era o Deola que eu tava tentando Jogou no Guarani. lembrar. Jogou no Guarani, mas no Guarani ele era bom goleiro. E o Denis na ponte era um baita goleiro. Era um baita goleiro também. isso. Ele Onde estava a gente sendo foi parar. preparado para ser o substituto do Aranha. É. Aí ele foi pro São Paulo e Pra ser preparado Não deu pra ser certo. o substituto do Rogério Ceni. também foi. É. O São Paulo contratou o Denis Denis para um terceiro, Verdade. segundo ou terceiro goleiro para ser Mas a preparado. intenção era pra preparar. Mas muita cobrança. Pode ver. Quem que deu certo depois do Ninguém. Ceni? O Volpe ficou um tempinho, mas começou a falhar, já foi descartado. Ninguém. Ninguém. E muita Ninguém. gente fala, né, que a sombra que o Rogério Ceni Nossa deixou senhora, no mas gol, ela é também gigantesca. gigante, Nossa, né? meu Deus do céu. Agora, mudando de assunto rapidamente, a gente vai falar do Guarani depois do repórter CBN. 0-0 contra o Madureira. Vitor Pereira. Que é isso, Carlão de Freitas? O Vitor Pereira até o seguinte, além dele ter ido para o Flamengo é aquela coisa, ou você ama ou você odeia, né? Mesma situação do Exatamente. Corinthians. Só que o Vitor Pereira, ele ganhou uma galera que vai torcer contra, mas de uma maneira ferrenha, e essa galera é uma das torcidas mais fanáticas do mundo, que é a do Corinthians. Então ele arrumou um baita problema. E ontem, um 0-0. Pior, aquela coisa, né? Time grande, início de temporada, o Flamengo também preguiçoso, manhaca, e Nossa toca pra Senhora, cá, toca mais pra muito, lá. mais muito. Aí ficou no 0-0. Mas eu não sei onde, eu li na internet, mas não me recordo aonde, que o recado pro Vitor Pereira é que o Corinthians tinha paciência, o Flamengo não tem, não. Não. O Flamengo não tem paciência. Não, essa Se é a vê que não tá diferença dos encaixando, dois. a gente vê aí nos últimos trabalhos. Se vê que a situação não tá encaixando, tá perdendo vestiário, não tem choro nem vela. Não. É óbvio que não dá pra fazer uma comparação de que se empatou 0-0 com o Madureira, vai ter dificuldade no Mundial. Não tem relação nenhuma não, isso, não. né? É a preguiça mesmo, né? É preguiça, é início de temporada, o jogador tá com a perna pesada, né? Você enfrenta um adversário que vai jogar a vida dele contra o Flamengo. Então tem todas estas situações, só que é um resultado, claro, incomum. Tanto é que a gente está debatendo aqui, o 0-0, Flamengo e Madureira, o Flamengo com o time titular, realmente acho que gera o debate, né? De qualquer maneira gera. E teve outra surpresa na rodada passada, que foi o Audax ganhando do Botafogo, gol do meio do campo, igual o gol que o Pelé não fez. O Pelé morreu e vai ser exemplo para todos os gols que todo mundo fez, menos o Pelé. Então, assim, também gera essa questão do debate do início de temporada. Eu acredito que fica muito mais nessa questão, mas abre o olho. Abre o olho. Só pra gente já ir pro repórter CBN, só registrar aqui, gente, lá no Australian Open, Andy Murray, jogando contra o australiano, cara, que nome é esse? Thanasi Kokkinakis. Ele venceu por 3-2 de virada, tal, até aí, tudo normal, sem problema nenhum. Sabe quanto tempo durou o jogo, Carlão? 5 horas e 45 minutos. E o calor? É o segundo jogo mais longo da história. Nossa. 5 horas e 45 minutos. Tá louco. O jogo de simples, que o cara tá sozinho ali, que não tem uma equipe, você tá maluco. Normalmente a Australian Open, o calor que absurdo, faz é maluco. Nossa senhora. Mas o segundo jogo mais longo da história do Australian Open, tá? E não do tênis. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Lazer. O Festival Costelada BBQ e o Festival da Coxinha abrem a temporada 2023 das festas gastronômicas a céu aberto em Campinas. O evento acontece entre os dias 20 e 22 de janeiro, de sexta-feira a domingo, na Lagoa do Taquaral.
A entrada é gratuita com acesso pelos portões 5 e 7. Os festivais são abertos ao público de todas as idades e terá baladas gastronômicas, com a apresentação de 5 bandas de rock. A programação começa na sexta-feira, dia 20, às 5 da tarde e segue até às 10 da noite. No sábado e no domingo, dias 21 e 22, o funcionamento é das 11 da manhã às 10 horas da noite. A informação é de Marco Guarizo. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! De segunda a sexta, Márcio Atala responde dúvidas dos ouvintes do Jornal da CBN sobre atividade física, nutrição e saúde. Aos sábados pela manhã, o quadro vira um programa. Márcio Atala recebe convidados que compartilham histórias sobre a relação com a atividade física. Bem-estar e movimento. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. O ex-número 2 na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse que Anderson Torres viajou aos Estados Unidos sem deixar nenhuma orientação de como deveria agir no cargo. Fernando de Souza Oliveira prestou depoimento à Polícia Federal. Ele comentou ainda que não foi apresentado por Torres ao governador Ibanez Rocha nem aos comandantes das forças policiais. Durante o depoimento, Oliveira contou que o ex-secretário avisou que sairia do país e que deixaria pronto o planejamento de segurança para os atos golpistas que já estavam previstos. Ele disse aos investigadores que os relatórios de inteligência que eram feitos com base nas redes sociais não conseguiram captar a dimensão dos ataques antidemocráticos. O lateral brasileiro Daniel Alves prestará depoimento amanhã em Barcelona no caso em que é investigado por assédio sexual. Ele estava no México e retornou à Espanha nessa semana para ser ouvido. Daniel Alves é acusado por uma mulher de tê-la tocado sem a permissão numa boate no fim do ano passado. Ele nega a suspeita. A informação é do jornal O Globo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a Argentina por violência obstétrica. A decisão é histórica e remete a um caso de 1992, quando uma gestante de 38 anos morreu numa maternidade pública de Buenos Aires. Os juízes consideraram que a gravidez apresentava fatores de risco que não foram tratados adequadamente pelo sistema de saúde argentino. A Corte ordenou medidas de reparação, como pagamento por danos patrimoniais e imateriais e garantias de não repetição. A Argentina já havia reconhecido responsabilidade no caso. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. 4h36, Mário Quintino está de volta agora para trazer informações sobre o trânsito, Marinho. Vamos lá então, Pio. Antes eu só vou trazer uma atualização. Nós comentamos sobre a lentidão na rodovia Anhanguera, lá na altura de Americana. Informações da Polícia Rodoviária é que aconteceu um acidente entre um carro e um caminhão. Felizmente não teve nenhum ferido nesse acidente, mas ainda há um trabalho, proximidades ali da Praia Azul.
Por isso, atenção em Americana, você que segue pela rodovia Anhanguera. Se você puder, rodovia dos Bandeirantes tem boas condições nos 2 sentidos na região de Campinas e também em proximidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Na Bandeirantes ainda tem lentidão apenas lá na altura de Jundiaí, para quem vem em direção de Campinas por conta de obras, à altura do quilômetro 54. Falando de Campinas, Pio, eu trago informações para o nosso ouvinte que segue aí pela Prestes Maia. Já tem trânsito intenso, chegada para Santos Dumont, na altura do Jardim do Trevo. Pio. Obrigado, Mário Quintino. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Tóquio Marine Vida. Seguro para ser usado em vida, indenização para doenças graves, descontos em medicamentos e muito mais. Fale com seu corretor. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. 4h37, Guarani ontem lavou a alma literalmente depois de muita chuva, pegando peixe, e Carlos Cabela trouxe a emoção do segundo gol do Guarani, Nicolas Careca, e nós fizemos questão de pegar desde o momento que a bola sai, porque ela saiu e o Guarani marcou o segundo. Carlos Cabela. Papito árbitro. Bola rolando aqui na CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Guarani e Santos. Olha, o Bugrão vem na primeira vez essa segunda etapa com o Bruno José pela direita, carregou, pintou cruzamento lá pelo meio, Nicolas Careca. Nicolas Careca, 17 segundos. 17 segundos, Nicolas Careca de cabeça. E a jogada, ó, na direita, Bruno José de novo. Recebeu a bola enfiada na ponta direita, o cruzamento na medida. Na careca do Careca, que mandou pro fundo do gol. Estufa a rede. Foi com 17 segundos. O primeiro, logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Roger Guedes cobrando o pênalti. A bola ainda beliscou na trave direita do João Paulo. Giovanni, o que eu falei? Eu falei Roger Guedes, né? Sabe por que eu falei Roger Guedes? Cuidado. Não tô me entregando não, Carlão. Sabe por que eu falei Roger Guedes? Ó, o Lupe não vai me deixar mentir. Eu tava lendo uma mensagem da Beth agora, que a gente tava falando sobre a questão dos goleiros, e a Beth escreveu aqui, ó. Não, que eu falei que ela só gostava de quem era palmeirense, tá? Ela falou, não, entre esses dois, Cássio, entre Deola e Denis, entre Deola e Denis. Ela falou, não, entre esses dois, Cássio. São dois do Corinthians que eu gosto, Cássio e Roger Guedes. Aí eu acabei de ler o Roger Guedes, por isso que eu falei que foi o Roger Guedes que fez o gol. Tá. Perdoado, muito obrigado. Mas foi Giovanni Augusto cobrando o pênalti aos 5 minutos do primeiro tempo. Depois, Nicolas Careca aos 17 segundos da segunda etapa. Júlio Nascimento, e o pós-dia dessa vitória, inclusive com a preocupação envolvendo o Derek, hein, Julião? Pois é, Rafael Pio, torcedor do Guarani ainda muito empolgado, né, por conta dessa vitória ontem contra o Santos. O Guarani, inclusive, quebrou, né, Pio, um tabu aí de 13 anos. A última vitória contra o Peixe foi lá em 2010. O Santos tinha feito aquela goleada histórica contra o Guarani no mata-mata da Copa do Brasil na Vila Belmiro. Neymar, Robinho, Ganso, André. E aí poupou os titulares, né? Entrou com um time alternativo no brinco e aí o Guarani conseguiu vencer por 3-2. Mas de lá pra cá foram 9 jogos, 7 vitórias do Santos, 2 empates. Inclusive aquela decisão de 2012. E muito desse retrospecto positivo passa por essa era que teve o Neymar, né? Foram ali 3, 4 temporadas enfrentando o Neymar e o Ganso em boa parte desse tempo também. Por isso que o Guarani ficou com esse retrospecto negativo aí contra o Peixe. Mas ontem conseguiu uma grande vitória, Giovanni Augusto marcou, o Nicolas Careca também marcou. Aliás, trouxe hoje pela manhã, né, a palavra de um integrante da comissão técnica que me disse que o Mozart está querendo que o Nicolas Careca seja
um jogador efetivo essa temporada, inclusive nos números, nas estatísticas. O Nicolas Careca teve a melhor temporada dele no CRB em 2021, quando ele marcou 4 gols. Teve outras 2 temporadas ali que ele marcou 3 gols. No Guarani ano passado foram 22 jogos, nenhum como um grande titular, um titular incontestável, é verdade, mas de 22 jogos apenas um gol marcado. E agora, recuperado, bem condicionado fisicamente, ele teve aquele período de testes em dezembro, o Moser pediu para que ele ficasse e agora existe até uma insistência do Moser para que ele seja mais aproveitado, e pode ser mais aproveitado se o Derek não estiver em condições para o jogo contra o Ituano. Aliás, o técnico Moser falou sobre essa situação. E agora, em relação à equipe que vai iniciar o sábado, nós precisamos ver as condições dos jogadores amanhã e sexta-feira, né? Campo pesado, choveu muito, foi um jogo que realmente nós fomos no limite, e aí as dores começam a surgir amanhã e depois, né? Então, a partir de sexta-feira, que aí nós vamos definir a equipe que vai enfrentar o Ituano. Nós não vamos ter tempo nem para treinar, porque não tem condições de treinar, é só descansar e ajustar no vídeo, né? E é isso. A princípio, se não tiver nenhum problema físico de ninguém, nós vamos provavelmente iniciar com a mesma equipe. Tem que ver a condição do Derek também. Eu não sei se ele teve uma lesão ou não, né? Enfim, vamos aguardar até a sexta-feira para tomar essa decisão. Jogadores do Guarani serão avaliados. Se estiverem em condições físicas ideais, certamente o Derek entra nesse time, assim como o Richard Rios, que deve ser mantido também, os jogadores mais desgastados fisicamente do Guarani. Se tudo ocorrer bem, a tendência é que o Bugre repita a escalação do último jogo. Se o Derek for vetado, o Nicolas Careca, pela confiança, está em alta, até por conta do que eu disse que o Moser tá a fim de criar aí uma regularidade pro camisa 11. O Nicolas Careca é uma opção natural, mas tem o Gênison, tem o Felipe Crisman. O Moser, ontem na entrevista coletiva, também disse que tem testado novas alternativas, um esquema com 3 zagueiros também. Então, os treinos de hoje e amanhã vão determinar qual será a escalação do Guarani para esse compromisso contra o Ituano. Existe, sim, a possibilidade do Neilton estrear. No planejamento do Guarani, o Neilton seria relacionado pela primeira vez para esse jogo contra o Ituano, entraria ali no segundo tempo. Isso também vai passar pelo aval do Moser hoje, uma conversa com o Neilton amanhã, e se tudo ocorrer bem, ele estará entre as atrações aí para esse compromisso do jogo de sábado, às 4 horas, o Guarani tentando embalar a sua segunda vitória dentro do Campeonato Paulista. 2 jogos, 50% de aproveitamento, mais 100% de aproveitamento dentro de casa. O fator brinco é uma das apostas para o time tentar embalar dentro desse grupo e buscar mais um resultado positivo dentro do campeonato, viu, Peu? Valeu, Júlio Nascimento. 2 situações aí. A primeira delas, acho que o Nicolas Careca, obviamente, pede passagem depois do gol que ele marcou. E não só pelo gol, depois, claro que aí o cara se solta também, né, Carlão? E jogou bem. 3 zagueiros não, Moser. Nem testa, Carlão. Pelo amor de Deus, não vai inventar. Eu acho essa coisa do esquema com 3 zagueiros, se for uma situação muito bem aprimorada, muito bem treinada, muito bem trabalhada, por exemplo, o time de 2002, a seleção brasileira. Com 3 grandes zagueiros. Ou o próprio São Paulo do Muricy, que deu tão certo, né? Ou o Mojimirim do saudoso Vadão. Mas aquilo foi desde a pré-temporada. É claro que o Mozart deve ter trabalhado. Se ele acena com essa possibilidade, ele trabalhou, ele não é bobo, ele não é juvenil. Mas não trabalhou como deveria ter trabalhado, né? Nós vamos jogar no esquema 3-5-2, aí fica complicado. Diferente, né? O torcedor não gosta dessa comparação, mas do esquema, o da Ponte com 3-5-2, que é um 3-5-2, mas que não é, na verdade, né? Porque você tem o Arthur que sai, o Júnior Tavares, aí de repente fica com 2 zagueiros e tal. Mas eu ficaria com esse esquema, até porque o Guarani ele jogou mal o primeiro tempo contra o Santo André, mas já houve uma evolução no segundo tempo. Perdeu, mas o segundo tempo foi melhor. Já o jogo contra o Santos, os 2 tempos, o Guarani teve aí deu uma resposta legal. Então não vamos mexer. Tem a situação do Derek, por ter sido muscular, acho difícil até a participação dele contra o Ituano, mas tem o Nicolas Careca que jogou bem, foi decisivo e contribuiu muito. Então, sem inventar. O Neilton, tendo condições, seria pro lugar do Bruninho, né? Acho que
pro lugar do Bruninho. Até porque né? o Bruno José não dá também pra tirar o Bruno José. Assumiu que vai jogar. Pelo que ele jogou ontem vocês quando... até votaram no Bruno José como craque do jogo. E ontem, quando o Bruno José deixou o campo e entrou o Bruno Michel, o Caiu. Guarani não conseguiu mais jogar. O Guarani... Tanto é que quem puxava os contra-ataques era o Careca lá do lado esquerdo. Porque ele tentava, o Bruno Michel, que entrou bem contra o Santo André, ele tentava puxar os contra-ataques, e tem uma finta no futebol que assim, o jogador que é veloz fica manjado, aquela que ele põe velocidade e tenta dar o corte por trás. Ele perdeu todas pro Bauerman. Então assim, o Guarani começou a puxar os contra-ataques com o Careca lá do outro lado. Então eu acredito que não tem como tirar o Bruno José do time, não. Bom, tendo esse espaço para sair o Bruninho e entrar o Neilton, pra mim, o Neilton tendo condições tem que jogar. Se ele estiver dentro de uma condição física aceitável, tem que ir pra arena. Agora, eu acho que o Guarani vai tratar o caso do Neilton com um pouco mais de carinho. E é por achismo mesmo, né? Porque depois que o Richard Rios entrou em campo ontem, tudo que a gente fala agora, né? Porque o Richard Rios estava descartado. A gente nem contou com o Richard Rios, né? Então eu creio que o Guarani vai tratar o Mozart, vai tratar o caso do Neilton com carinho. Quando ele estiver bem realmente, aí sim ele poderá ser utilizado. Só pra gente já ir pro intervalo e falar da Ponte, o Fábio Veloso, ele tá mais ou menos como nós. Ele não consegue esquecer a mágoa do sorteio Copa do Brasil. Nossa, tô com você, Fabião. Foi doído. Tá, e ele põe aqui, ó. Boa tarde. Gente, a classificação pra Série D é via estaduais. Então, qual a dificuldade em fazer o da Copa do Brasil com as 4 divisões? Aí ele põe de novo, meu Mobral não me habilita a organizar esses campeonatos do Brasil. Não tem jeito. Boa tarde, Rafael Pio, Carlão de Freitas, toda a galera. Ontem, Guarani 2, Santos 0. Final do primeiro tempo, entra Nicolas Careca. Infiltrados na torcida dizem, hoje não, 17 segundos do segundo tempo, toda torcida, hoje sim, é o Eduardo Coelho mandando mensagem aqui pra gente. Tinha até uma foto hoje de uma fila ali no Brinco, acho que acredito que era pra uma compra de ingressos de um jogo, e todo mundo falando assim, a fila dos torcedores pra pedir desculpa ao Nicolas Careca. Flávio Paradela entrou nessa fila. Entrou, ele tava lá. Luiz A. Agnello, manda aqui pra gente, Lupe, boa tarde. Boa. Tamo junto. Você sabe que com o Nicolas Careca muda até o gol que ele fez contra o Santos, muda até aquele ditado, aquela brincadeira que o Dadá Maravilha faz, que como que é beija-flor, helicóptero e Dadá Maravilha, as 3 coisas que param no ar. Então ele pode, o gol do Nicolas Careca pode colocar o Nicolas Careca nesse patamar nesse hall de pessoas, animais, objetos, veículos que param no Mas ar. A cabeçada dele o foi cruzamento bonita. foi perfeito, mas ele foi cheio de estilo. Porque o João Paulo é um baita de um goleiro, e ele caiu, sim. Se ele cabeceia a bola meia altura ali, meia altura, o João Paulo pegava. Pegava. A bola foi em direção ao chão e aí não teve jeito. E o Anselmo, depois a gente lê mais, o Anselmo tá dizendo, vocês nem lembraram do Sidão. Pelo amor de Deus. Goleiraço do São Paulo. Intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Cara, a gente começa falando no programa de Messi e Cristiano Ronaldo e do nada a gente consegue chegar em Deola, Sidão. Vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado. É isso aí. Mas tem hora que eu assusto. Eu também, confesso pra você. Eu vou ouvir no YouTube depois pra saber se a gente fez isso. Já pensou se a gente chegasse ao nível de comparar Deola com o Messi? Então, só faltou isso, porque o resto a gente fez praticamente tudo. E aí, Lupe? Macaca... ainda mais comemorando ou já pensando em sabadão? A festa, a comemoração, toda aquela euforia depois da vitória contra a equipe do São Caetano já é coisa do passado, já vai ficar no livro que o Carlão vai escrever da Série A2, O Caminho das Pedras. Então isso lá na Ponte Preta já é uma situação que está no passado. A partir de agora, na verdade, desde ontem, né, na reapresentação do elenco, a Ponte já pensa no duelo contra o 15 de Piracicaba, clássico aqui da região, partida que acontece no sábado, 11 horas da manhã, no estádio Barão da Serra Negra, e claro, jogo que terá a transmissão aqui da CBN, e a Ponte, ela pode manter o mesmo time, ele pode sim repetir a mesma escalação. Porém, a gente já vem falando aqui há um bom tempo, a Ponte não tem um lateral direito. O Luiz Felipe foi bem, na visão do Hélio dos Anjos, no jogo contra o Velo Clube. Mas contra a equipe do São Caetano, ele ficou abaixo. Tanto é que ele foi substituído, entrou o Everton e deu uma outra mobilidade, principalmente para o ataque da Ponte Preta. Então existe sim essa possibilidade. E hoje, o jogador que está na boca do torcedor da Ponte, num time titular, é Jefferson, atacante que fez os 2 gols e hoje veio para a coletiva. Falou a respeito dessa trajetória meteórica. Disputava futebol amador, futebol de várzea em São Paulo. Foi pro Mauaense, depois para Itapirense, tudo 4ª divisão do Campeonato Paulista. E hoje é um xodó da torcida da Ponte Preta. Para mim foi uma experiência muito nova, uma experiência boa, né? Pulei, como você diz aí, pulei 2 divisões. Mas só que continuo trabalhando forte, continuo me dedicando ao máximo. E para me fazer sempre o que eu sempre quis fazer, né? Que é os gols, que é estar sempre presente nas áreas, por ali, esperando a bola, esperando a oportunidade chegar, para quando chegar, balançar a rede e fazer muitos gols. A realidade é outra, né? Do futebol amador, de uma divisão bem abaixo, para uma divisão muito alta, né? Que é que nós estamos. Mas continuo sempre fazer o melhor, né? Não achei muito diferente. Sempre batalhando, sempre lutando, para poder chegar aqui e fazer o meu melhor. Meu ídolo no futebol, como já disse aqui, é o Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, sempre tive a referência dele, assisto bastante vídeo dele e sempre acompanho os vídeos dele, sempre acompanhei a história dele. Sempre procurei respeitar todos, né? Venho trabalhando muito para quando eu chegasse uma oportunidade poder aproveitar o bastante, né? Tenho referência, como já disse, tenho referência o Ronaldo, né? Mas estou aqui para fazer a minha história, para dar o meu melhor, né? E fazer história no clube, né? Na Ponte Preta, né? Que é a maior do interior. Como eu disse, né? Essa referência eu deixo pro professor Hélio, que vem sempre trabalhando junto. Todo mundo sabe que a equipe é bastante qualificada, todo mundo trabalha muito bem, muito forte todos os dias. E nós deixamos pro professor Hélio, né? Que sabe de tudo, sabe o melhor para a equipe, sabe o melhor para Ponte Preta. Venham trabalhando bem, venham trabalhando forte, para quando a oportunidade surgir, tá lá para fazer o gol, fazer minha parte. E sempre o melhor para Ponte Preta, né? Ou Jefferson, e a gente, num passado não tão distante,
podemos ver exemplos de jogadores que saíram de uma várzea, que não tem base. O Jefferson não tem base, o Jefferson não fez categoria de base, mas jogadores que tiveram sucesso. Recentemente, Moisés, que veio lá do Morro da Fumaça, do Concórdia, e hoje é um dos principais jogadores do Fortaleza, também com destaque da Ponte. 2 jogadores que estão ali com dificuldade. Um está meio afastado, que é o Felipe Cardoso, que veio do Oswaldo Cruz, depois foi para o Santos, e o Júnior Santos Berimbau, que está sendo valorizado no Botafogo, estava no futebol do Japão. Então são exemplos aí que o Gé tem tudo para seguir. Patrick de Paula teve base? Ele surgiu na Copa. Uma Copa de uma cerveja, né? Mas ele passou na base do. Ele fez alguma. Mas eu acho que ele já chegou meio que já era meio. Mas era sub-16 já. Sim. Não foi bem, mano. E tem essa possibilidade do Gé ser titular. Tudo vai depender do Hélio em relação ao estudo que ele vai fazer do 15, né? Se ele vai utilizar um jogador de área, de referência, ou se ele vai manter 2 jogadores de velocidade, como o Dudu e o Pablo Diego. Eu, se fosse arriscar hoje, é claro que ainda tem mais um treino amanhã, eu acredito que o Gé ainda deve ficar como arma no banco de reservas e a Ponte usar a velocidade. O Gé é o tipo de jogador que ainda nesse momento é melhor tê-lo como opção de velocidade para um segundo tempo, cara? Eu fico com o que disse o Lupe, essa pergunta sua também é importante para explicar a situação do Gé, e principalmente com a fala do Guilherme dos Anjos. O Gé é um cara que vai ajudar muito a Ponte, ele tem característica de Série A2, é o cara do combate, é o cara da bola aérea, é o cara que numa situação emergencial, como ocorreu contra o São Caetano, vai ajudar, mas é bom ter calma, até por todo esse histórico que ele carrega, né? Ele praticamente é um novato na profissão. Imagine a pressão que é jogar numa Ponte Preta com numa Série A2. Então eu acho que o Gé vai ficar no banco, vai ficar de resguardo aí para uma situação emergencial, e a Ponte aos pouquinhos ir trabalhando e lapidando para quando ele jogar mesmo com a 9, ele entrar e não sair mais. O próprio Guilherme disse que ele tá cru ainda, né? Então é bom ter um pouquinho de paciência, mas vai ajudar, vai ser um cara útil aí pro Hélio dos Anjos. E chama atenção que em um certo momento do jogo tava Pablo Diego, Gé, Eliel, jogando como do lado aberto, direito ali, né? Não isso, como referência, e correndo uma barbaridade. Então assim, aquela pergunta, dá pra jogar Gé e Eliel? Dá. Só que vai ser um time muito ofensivo, e a Ponte contra o São Caetano em alguns momentos recebia alguns contra-ataques, né? Quando estava perdendo de 1-0. É claro que a defesa conseguiu segurar, mas é possível jogar aí todos esses atacantes. É claro que não dá para jogar todos, mas Eliel e Gé, se bem treinado, podem aí fazer uma dupla de ataque. Não sei se o Carlão concorda. Sim. Renato Bugrino, Pio, gostei da contratação do Lupe, belíssimo repórter. Muito obrigado. O Lupe voltou com os investimentos, tinha acabado o dinheiro dele ontem, hoje ele voltou. Eu peguei um empréstimo pessoal. É boa. Isso, ele ontem teve Pix? Ontem teve menos porque teve acabou menos, a verba. A verba estava menor. Quem não gostou foi o... deixa eu falar. Enfim. Oi, pessoal, peça para o Guarani colocar 3 zagueiros contra o Corinthians. Abraço do Carlos. Ele é corintiano, então quero os 3 zagueiros. Lupe, até amanhã. Amanhã tamo junto aqui no CBN Esportes, Pio. Valeu, Carlão. A gente Valeu, se encontra Pio. amanhã. Até amanhã. A gente Abraço. volta às 11h30 no primeira edição. Até lá, tchau.